Olá, meus amores, uma ótima noite, vamos chegando. O Instagram tá começando a avisar que eu estou ao vivo com vocês, bora lá. Deixa eu mandar umas mensagens também. Hoje, num lugar diferente. Hoje estamos em terras sergipanas. Bora lá. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Isso aí, o meu anfitrião foi o primeiro a entrar na live. É uma ótima noite, meu amor. E hoje a nossa live é sobre vícios. Vícios nocivos e destruidores. Bora lá. E para quem for me assistir em outro horário, já vou aproveitar e desejar uma ótima tarde ou um ótimo dia. Seja muito bem-vindo qualquer horário que você assistir essa live. Uma ótima noite, Iris. Tudo bom, minha querida? E como vocês podem estar assistindo essa live em um outro horário, então eu vou me apresentar para vocês. Para quem ainda não me conhece, eu sou Yane Santos, eu sou enfermeira, sou hipnoterapeuta, sou filha, sou tia, sou mulher, enfim, sou um monte de outras coisas, um monte de qualidades, de defeitos, de ações, enfim, sou um ser humano. E hoje eu atuo nessa área de terapias na cidade de Salvador, na Bahia, atendo online e presencialmente, num processo que eu denomino de autoaceitação sem limites, porque é um processo que te tira daquela dor e sofrimento que você carrega porque você não se aceita completamente, porque você se olha no espelho e não gosta, porque você não tem os resultados que você deseja. E eu te ajudo nesse processo a simplesmente mudar essa chave e se transformar na pessoa, na mulher que você deseja ser. Eu te ajudo a transformar a sua vida na vida que você deseja, porque para você ter a vida dos seus sonhos, a vida que você sonha, você só precisa despertar isso dentro de você, porque tudo que a gente sonha, a gente consegue realizar. Muitas vezes a gente não consegue fazer isso sozinho, a gente precisa de ajuda. E é para isso que existem os mentores. Do mesmo jeito que eu procurei mentores, ainda tenho mentores que me auxiliam na minha caminhada. Eu tô aqui me predispondo a ajudar vocês, a conduzir vocês nesse processo. E vocês estão me ouvindo direitinho? Vocês estão me ouvindo bem? Uma ótima noite, porque para mim pareceu que a internet estava caindo. Vocês me dizem, estão me ouvindo bem, por favor? E aí, hoje a gente vai trabalhar com vícios. Os vícios que te impedem de ter a vida que você quer. Os vícios que te impedem de ser livre. Os vícios que fazem você gastar energia e faz você sair do mundo que você quer e faz você ficar gastando energia no mundo que te prende ao medo, à dor. E aqui o convite é exatamente esse: a você se dispor a entender o que é que não faz mais sentido na sua vida e o que é que você precisa mudar a partir de hoje e como você precisa e o que você precisa fazer, né? Qual o caminho para isso? Ai, que bom, gente. Então, ainda bem que o som tá legal. Sejam todos muito bem-vindos. A Dea, a Marcela, a Diris, a Regiane. É um prazer ter tantas pessoas queridas aqui nessa live comigo pra gente estar falando de vícios. E eu quero começar
pra gente interagir e pra tornar essa live ainda mais poderosa e ajudar cada vez mais vocês, eu quero saber quais os vícios que vocês acham que estão impedindo de vocês de chegar onde vocês desejam. Quais os vícios que estão te prendendo, estão travando a sua vida? Diz pra mim, coloca aqui que vícios são esses. Vícios que te impedem, que aí a gente vai modelando isso pra vocês verem que vocês não precisam estar presas nisso. Então bora lá. Escreve aqui pra mim, eu sei que tem um delayzinho, então eu vou aguardar um pouquinho pra vocês me dizerem que vícios vocês têm, quais os vícios que vocês têm que impedem vocês de chegar onde vocês querem. Que vocês estão gastando energia demais com algo que não faz sentido e perdendo a oportunidade de investir em vocês. E aqui, ó, a procrastinação. E aí eu já não gostei da frase, né? Porque tentando melhorar não, a gente já vai tirar esse tentando daí pra melhorar, porque quem tenta não consegue, viu? A gente depois da live já vai bater um papo. Um papo retíssimo. Então bora lá. Procrastinação. Quem tem mais vícios? E é importante, e aí já foi uma sacada que eu quero que vocês tenham. Porque vício não é necessariamente... Eu coloquei até na chamadinha álcool, cigarro, né, drogas. Mas não, vício é tudo aquilo que a gente gasta energia. E que essa energia que a gente gasta, a gente podia estar direcionando para outra coisa. Viviane, trabalhar demais. Esse vício eu conheço de bem, muito bem, porque esse era o meu vício padrão, Viviane. Oi, Rodrigo, um grande abraço, uma ótima noite. Fiquei até o último minuto esperando você para dar um abraço. Porque, gente, vou fazer um parênteses, né? Vou aproveitar que tá aqui o meu grande amigo, hipnoterapeuta aqui, porque hoje a minha live é diretamente das terras sergipanas, né? Eu tô em Aracaju. E aí, o Rodrigo é um grande hipnoterapeuta amigo, nos formamos juntos lá na Omni. E aí eu fui lá no espaço deles, conhecer a salinha deles, o espaço que eles atendem, o espaço que eles transformam vidas. Ele, o Edmundo, a Paty. Só que... Só um minutinho, gente. Você tá ok? E aí, eu fui lá dar um abraço nos meus amigos, só que infelizmente ele tava... Felizmente ele tava atendendo, né? Então ele tava transformando uma vida. Mas aí eu não pude dar um abraço. Mas não faltarão oportunidades, Rodrigo. Eu volto aqui e eu fiquei apaixonada, viu? O Instituto Milodores é incrível, é lindo, é aconchegante, é acolhedor. Então, mas voltando, né, ao tema da nossa live, AD, perfeição, que é outro vício muito forte. Eu sou viciada em internet, já até falei com você sobre isso. Realmente... Gente, você comentou sobre isso mesmo, até da dificuldade que seria ficar sem a internet. E é isso. Vício não necessariamente é o cigarro, é a droga. Vício é tudo aquilo que a gente direciona energia. E aí, bora começar pra gente alinhar. Se vocês pensarem bem, o vício nada mais é que um hábito. Só que hábitos... A gente precisa de hábitos, eles se formam como hábitos. Só que o vício tem um quê a mais. O vício tem uma diferença que faz a gente gastar energia com ele. E é aí onde mora o perigo, e é aí onde nós ficamos presos ao vício. Então, a primeira coisa que vocês precisam ter em mente é que quando a gente fala em vício, a gente tá falando em um hábito. Só que um hábito que a gente gasta energia. Porque a mente precisa de hábitos. A gente vive por conta de hábitos. A gente tem hábito para escovar os dentes, para dirigir, até para acordar. A gente sempre acorda do mesmo jeito. Porque quando a gente faz uma coisa uma primeira vez, uma segunda vez, uma terceira vez, isso vai criando um caminho no nosso cérebro. Esse caminho, ele vai sendo repetido, ele vai sendo fortalecido. E aí, de repente, você nem se dá conta. É tanto que no início, quando a gente começa a agir, vocês podem observar, a gente lembra tudo que a gente faz. Então a gente lembra, por exemplo, dirigir,
Quando a gente começa a dirigir, a gente lembra aqui de entrar no carro, de ver marcha, de olhar retrovisor, de colocar cinto. A gente lembra de tudo isso. Por quê? Porque aquilo ainda não virou um hábito. À medida que você começa a dirigir 1, 2, 3, 4, 5 vezes, e aí já... Quando chega uma hora que você nem percebe. Você muda a marcha sem olhar, você olha rapidamente nos retrovisores sem se dar conta de que tá fazendo esse movimento. Você liga o carro e sai, tipo, em segundos. Que você até fala, meu Deus, como foi tão rápido assim se você para pra observar. Por quê? Porque você incorporou aquilo de tal forma. Sua mente faz isso sem pensar. Ela não precisa, ela criou uma programação independente, que acontece assim muito rapidamente. Só que tem esses hábitos funcionais que são extremamente úteis para nossa vida. Porque imagine, se a gente precisasse pensar e gastar. Gente, a gente precisa lembrar que pensar gasta energia. E o nosso cérebro, ele precisa economizar energia. Então, imagine que se pra escovar os dentes você precisasse lembrar que você tem que abrir a pasta, que você tem que colocar, que você tem que escovar tantas vezes para um lado, tantas vezes para o outro, e que você tem que desligar a torneira. Imagine se você tivesse que lembrar desse passo a passo. Olha quanta energia a gente ia gastar. E a mente faz isso para poupar a gente, porque ela tá querendo economizar. Só que do mesmo jeito que ela faz isso com os nossos hábitos funcionais, com hábitos saudáveis, ela faz com hábitos que são negativos, que destroem a nossa energia. E que hábitos são esses? São os hábitos que nós chamamos de vícios. Então, o vício existe e a gente precisa aprender a lidar com ele. O que fazer com ele? A gente não precisa ficar refém dos vícios no sentido de ficar preso. Por exemplo, ficar sofrendo porque vai ficar sem uso da internet. Ou procrastinar ações que são necessárias para mudar a sua vida. Ou mesmo deixar de fazer algo porque quer ser tão perfeito e aí o perfeito é inimigo do feito, né? Então melhor do que perfeição é fazer. E aí vocês estão vendo como a vida de vocês está travada por conta de um vício. E a live de hoje é exatamente para vocês entenderem como se livrar de tudo isso. De como fazer essa mudança, né? De olhar para vocês de uma forma diferente, olhar para esse vício de uma forma diferente e como mudar isso na vida de vocês. Então, é importante lembrar que eu falei até no início, que a grande questão do vício é que ele começa sendo legal, porque ele te dá uma sensação de bem-estar. Então, vou dar um exemplo aqui de um cliente meu. Ele simplesmente, ele adorava beber porque ele se soltava, ele ficava divertido, ele ficava alegre, sabe? Aquele homem todo contido, um pai de família exemplar, que só estava voltado para casa e trabalho. Quando bebe, é divertido, é engraçado, conta piada. E isso para ele incomodava ele. Isso para ele era ruim. Então, ele não gostava de ter essa característica. Ele negava uma parte dele, que era essa parte engraçada, essa parte divertida. E aí, o que é que ele faz? Ele esconde isso. Só que a mente dele percebeu, em determinado momento, quando ele bebeu, e que ele soltou tudo isso, a mente dele ficou eufórica, falou, não, é isso que eu quero. Ela parou de gastar energia para se reprimir. Então, ela falou, não, é isso daí que eu quero. Então, ele tinha uma emoção que era a raiva, que estava ali presa. Quando ele bebeu, ele se sentiu, tô ótimo, é isso que eu quero. É assim que eu quero me sentir. E aí, o que aconteceu? A mente falou, oba, já sei o caminho. E aí, ele bebeu, se divertiu, se empolgou. No outro, depois que o efeito do álcool passou, o que aconteceu? Ele voltou a ser aquele homem contido, reservado, gastando muita energia, muita raiva para se prender, para impedir de ser quem ele queria ser. E aí, o que aconteceu? Ele procrastinava,
as coisas, ele procrastinava o que tinha que fazer, porque ele não tinha energia. Ele tava gastando energia onde? Segurando essa parte dele que ele não queria ver. Essa parte dele que é divertida, que é alegre, que gosta de estar compartilhando, que gosta de fazer piada. Porque ele criou na mente dele uma crença de que fazer piada, ser divertido era algo ruim. Era algo que diminuía ele. E quando ele fez isso, a mente achou que estratégia para se sentir bem de novo? O álcool. E aí vocês percebem que um ciclo foi criado. Ele tinha uma emoção negativa, que era essa raiva reprimida, reprimindo uma parte dele. Ele usou o álcool deixou ele legal. O álcool fez ele se sentir autoconfiante, se sentiu ele capaz de contar as piadas dele e se sentiu o máximo. Fez ele se sentir reconhecido. E quando o álcool passou, ele voltou a se sentir com aquela emoção, novamente. Aquela emoção que dizia que ele não é engraçado, que ele precisa ser austero, que ele precisa ser duro. E como a mente da gente tá buscando economizar energia, à medida que ele fez isso 1, 2, 3 vezes, ela aprendeu esse caminho. E ela começou a fazer com que ele quisesse beber cada vez mais. Por quê? Porque ela queria cada vez mais que ele se sentisse legal, que ele se sentisse bem, que ele se sentisse autoconfiante, que ele se sentisse aquela pessoa divertida que ele gostaria. Só que aí tem um problema. Se você perceber, as pessoas, quando começam um vício, né? Eles começam com um hábito qualquer. Acontece de forma esporádica, é uma vez na semana, uma vez no mês, uma vez no ano. Só que quando a mente acostuma, entende que ele, para ter aquela recompensa, precisa beber, a mente fala, não, é só hoje. E aí, aquela bebida que acontecia, aquela bebedeira que acontecia uma vez no ano, passa a acontecer uma vez no mês, uma vez na semana, e de repente ele tá bebendo todos os dias, várias vezes ao dia. E o que que acontece? Aquela sensação de euforia, eu sou reconhecido, eu sou o máximo, eu sou fantástico, ela começa a diminuir. Ela começa a ficar cada vez por menos tempo. E quando isso acontece, o que que a pessoa faz? Ela começa a beber cada vez mais, por exemplo. E do mesmo jeito que acontece isso com a bebida, gente, acontece isso, por exemplo, com o trabalho. Que foi um dos vícios que as meninas falaram aqui em cima, que eu falei que também conheço muito bem. Por quê? Porque o que acontecia? Porque eu me viciei no trabalho. Porque eu simplesmente não queria enfrentar a minha realidade. O trabalho virou a minha fuga. E aí o que acontecia? Como eu não queria enfrentar aquilo, eu tava com medo. Eu tava com medo de me sentir abandonada, eu tava com medo de me sentir sozinha de novo, eu tava com medo de me sentir rejeitada. Aí o que eu fazia? Vou trabalhar. Porque aí eu não tenho tempo de lidar com aqueles problemas. Eu não tenho um tempo para lidar com aqueles conflitos que estavam me afligindo. E aí o que eu faço? Trabalho. Trabalho, estudo, invento 1000 atividades. E gasto a minha energia toda ali. Foco minha energia toda ali. E o que acontece com o meu relacionamento? Ele foi ficando cada vez pior. Por quê? Porque lembra? Aquilo que a gente foca expande. Então eu só tinha energia para focar no trabalho. Não focava no meu relacionamento. Preferia não ver. Coloquei ele de lado. Quando eu coloquei ele de lado, qual é a tendência dele? Ficar sem energia. Igual uma florzinha que a gente coloca para tomar sol e ela vai ficando bonita, viçosa. E se a gente deixar ela dentro de casa, sem essa exposição solar, o que acontece? Chega aquela hora que ela, sem a energia necessária, ela começa a definhar. E é isso que a gente faz quando a gente entra nesse ciclo do vício. A gente foca tanta energia no vício que a gente deixa as coisas importantes que estavam afligindo a gente de lado. E aí você pode me falar, ai, Anne, mas trabalho é algo bom. Sim. Mas se você faz do seu trabalho a fuga e deixa de lado a sua família, os seus relacionamentos e adoece por conta disso, o trabalho em excesso está fazendo bem para você?
pergunta que eu faço. Será que essa fuga realmente está sendo essa válvula de escape? Não. Você não está enfrentando a situação e a situação só está piorando. E assim foi com o meu relacionamento. Eu fiquei tão metida lá no trabalho que chegou a hora que a relação definhou completamente e teve que acabar. Porque não fazia mais sentido. É isso que você quer? É ter esse tipo de resultado? Porque você tá viciado em trabalho? E aqui, eu falei, no meu caso, foi uma relação amorosa, mas isso pode ser a relação com seus filhos, que às vezes estão com problema, estão sinalizando o problema, e muitas vezes os pais não entendem que o problema dos filhos não começou com os filhos. Depois que eu comecei a atender criança, eu tenho percebido cada vez mais os pais colocando a responsabilidade dos problemas dos filhos nos filhos. Mas eu sinto muito em dizer para vocês que o problema dos filhos não começou nos filhos, começou nos pais. Do mesmo jeito que você que é pai, mãe, seus problemas não começaram quando você se tornou pai. Começaram quando você era uma criança. Que a maioria dos nossos problemas começa exatamente aonde, gente? Na infância. Porque o problema, por exemplo, de trabalhar em excesso para não enfrentar, por ter medo de ser rejeitada, de se sentir sozinha, de se sentir abandonada, pra mim, não começou na minha vida adulta. Começou lá, quando eu era bebezinha, ainda na barriga da minha mãe. Quando eu tive a minha primeira perda, né? Quando eu perdi meu pai, só intensificou. Quando eu era comparada e achava que minha mãe não me amava do jeito que eu queria, né? Naquela época eu achava que não me amava, só fez ficar mais forte dentro de mim que eu tava sozinha. E aquela criança que, pra quem não sabe, por exemplo, eu fiz xixi na cama até 12 anos. E aquela criança que fazia xixi na cama pra chamar a atenção, ela não fazia porque tinha nenhum problema orgânico, não. O problema estava na parte emocional. E ninguém tinha sensibilidade de entender que aquilo era um pedido de socorro. Mas era um pedido de socorro meu em relação ao meu ambiente familiar, em relação a toda a minha família, em relação a todas as minhas relações. E muitas vezes a gente acha que aquela criança que é muito danada, aquela criança que é hiperativa, a gente começa a rotular ela como uma criança com problemas e deixa ela de lado. E aquilo que era um pedido de socorro vira um rótulo. E aquela criança, ela só vai piorando, né? Ela só vai sofrendo mais. E aí ela se torna um adulto lá na frente cheio de frustrações, cheio de problemas. Por quê? Porque a gente não começou a acolher desde essa criança. E assim, do mesmo jeito que é esse hábito, por exemplo, de trabalhar, o perfeccionismo, que também tem essa relação, né, de você querer ser reconhecido, de você querer ser amado, de você querer ser aceito, porque você acha que se fizer algo de errado, você vai perder esse reconhecimento, esse amor do outro. E, gente, pra que nós façamos isso, a gente gasta muita energia. E por quê? Porque a gente está reprimindo os nossos sentimentos, a gente está reprimindo a nossa essência, a gente está impedindo a gente de ser o que a gente precisa ser, a gente está impedindo a gente de agir na direção dos nossos sonhos. A gente sabe o caminho, porque intuitivamente a gente sente aquilo, só que a gente sente tanto medo que a gente prefere não enxergar. A gente prefere não aceitar. E como é que a gente esconde isso? Reprimindo. E muitas vezes o sentimento que a gente faz, a emoção que a gente tem para fazer tudo isso, porque no fundo a gente está querendo amor, é a raiva. Entendendo a raiva como: você não me ama do jeito que eu gostaria. Você não me reconhece do jeito que eu preciso. E aí, a gente, para reprimir tudo isso, a gente vai gastando a raiva. Só que a gente precisa entender que a raiva é a energia que faz a gente lutar pelo nosso território. É a energia que faz a gente que faz a gente se mover. É a energia que impulsiona e fala:
eu consigo chegar até ali, porque quando a gente está se movimentando, a gente está lutando por um território, a gente está expandindo um território. Do mesmo jeito que isso acontece, por exemplo, em relação aos atos sexuais. É vício em pornografia, em masturbação, em prostituição. Porque a energia da sexualidade é a energia da criação. É por isso que no ato sexual, a gente nasce do quê? Do encontro sexual de um homem com a mulher. Por quê? É daí que sai a criação. É por isso que uma pessoa que é muito criativa, que é muito disposta, tem muita energia sexual, mas direcionada para a arte da criação. Porque quando, por exemplo, você está viciado em masturbação, em pornografia, você está direcionando sua energia para aquilo. E aí no início você está sentindo muito prazer. Começa uma vez, outras vezes até na adolescência, porque aí não tem aquele contato, e aí aquela sensação, né, aquele prazer, aquela euforia desse primeiro contato, do conhecimento do corpo. E aí o que acontece? Você sente aquele amor que você gostaria de sentir, aquele acolhimento que você gostaria de sentir. E aí o que acontece? Quando aquilo passa, você fala, não, eu agora sei o caminho para conseguir mais disso. E aí, toda vez que você se sente triste, que você se sente só, você procura a pornografia, você procura a masturbação para se acolher. Só que, à medida que você faz isso, você está gastando a sua energia. E aí falta energia para você fazer o que é necessário na sua vida. Para fazer as mudanças que você precisa fazer para atingir seus objetivos. Você fica sem energia porque você fica sem energia da criação. Você fica preso ali, naquele ciclo em que eu fico triste, eu tenho raiva, eu procuro me acolher através da pornografia, da masturbação, do trabalho, né, como eu fazia, de buscar ser perfeita e nunca achar que eu tô pronta para fazer. E aí eu tô gastando a minha energia e não ajo, não parto para a vida. E assim eu vou vivendo, né? Aí vocês ficam presos numa vida que é do sonho. E é interessante que pessoas assim, que tem esse vício, por exemplo, no perfeccionismo, ou no trabalho, ou até mesmo nessa procrastinação, nessa questão do, como é que eu vou dizer, da prostituição, pode observar que às vezes são pessoas que reclamam muito, que muitas vezes falam que o outro, que a situação do outro tá melhor, que as coisas dão certo pro outro, mas na realidade é porque ele tá gastando a energia dele no local errado, porque a gente precisa lembrar que o que foca expande. Então, se eu foco em estar com essa questão de que eu vou deixar para depois o que eu preciso, eu vou deixar para depois o que eu preciso, eu vou deixar para depois o que eu preciso, eu sempre vou deixar o que eu preciso para depois. E eu nunca vou ter energia para fazer. Porque, gente, quando a gente procrastina, a gente está com medo. Aí, cada um vai ter medo de alguma coisa. E aí, como é que a gente faz? Vamos entender o que é que eu procrastino. Quando eu procrastino, eu tô ganhando o quê? O que é que tem do outro lado? Se eu fizer o que eu quero fazer agora, o que é que tá me esperando do outro lado? E muitas vezes a gente tem medo do nosso sucesso. Muitas vezes a gente tem medo de fracassar. E, por exemplo, vocês já perceberam ou já ouviram algum comentário? Quem gosta de esportes, por exemplo, às vezes eu já vi histórias, e aí eu não lembro do nome de um tenista. Não sei se foi o André Agassi, eu agora realmente não lembro o que foi, que, por exemplo, foi um dia que ele estava tão desmotivado que ele achava que ele ia perder, e aí ele entrou na quadra, né, ele perdeu o primeiro set. E o que é que aconteceu? Ao invés dele se recuperar, porque ele tinha toda a condição técnica e habilidade para ganhar aquele jogo, sabe o que ele fez? Ele se entregou. Ele deixou pra lá. Ele fez um dos piores jogos da carreira dele. Sabe por quê? Porque
Se ele perdesse, ele ia dizer: eu perdi porque eu não fiz o que eu sabia. Eu perdi porque hoje eu não estava bem. Ele preferia perder o jogo porque ele não estava bem do que dizer: eu fui, joguei, fiz o que precisava e perdi. Porque aí ele estava fracassando. Só que se vocês perceberem nessa história, o que é que aconteceu? Quando ele entregou o jogo, ele não se sente responsável pela vida dele. Ele coloca a responsabilidade no outro. Só que quando a gente coloca a responsabilidade da nossa vida no outro, a gente não vive a vida que a gente quer viver. Quando eu estava presa ao que minha mãe falava, à opinião dela, eu estava vivendo a vida que ela queria que eu vivesse. Que hoje eu percebo que não é a vida que eu quero. E aí hoje eu tô numa transição de carreira, porque agora eu decidi e escolhi que a vida que eu quero é a vida que eu tô construindo agora. Que eu sou responsável pela minha vida. Eu sou a atriz principal da novela, que é a vida de Anne. E eu quero saber de vocês, quem é o ator principal da novela de vocês? Será que realmente vocês estão fazendo por vocês? Será que a vida dos sonhos de vocês é essa que vocês estão vivendo? Será que a vida de vocês está perfeita? É essa reflexão que eu quero que vocês façam. Quanta energia você está gastando aí em vícios que estão te impedindo de prosperar? E é interessante que esses vícios, aqui eu tô falando do exemplo macro, mas esses vícios acabam interferindo numa coisa principal, gente. Que sabe o que é? Esses vícios acabam destruindo a nossa autoestima. Porque a gente fica preso nesse sentimento de rejeição, de abandono, e isso faz com que a gente se descuide cada vez mais de nós mesmos. É por conta desse vício que, por exemplo, eu vivia no efeito sanfona. Engordava e emagrecia, engordava e emagrecia. É por causa desse vício que me prendia nesse trabalho demais, e quando às vezes o corpo estava exaurido, eu corria para a geladeira ou para o armário para pegar um doce e comer. E falava: é só hoje. Porque era aquele período que eu tinha emagrecido que eu estava me sentindo bem comigo mesma. Mas eu estava bem comigo mesma, me achava bonita, mas eu achava que ninguém mais me achava bonita. E aí, a minha autoestima estava lá embaixo. Quando eu ressignifiquei o meu processo, eu entendi que quem faz as outras pessoas me acharem bonita sou eu, porque quando eu me sinto bem, quando eu me acho bela, quando eu acho meu sorriso incrível, quando eu expando o amor e a plenitude que está dentro de mim, eu sem querer, eu acabo fazendo com que os outros tenham essa impressão de mim. Porque quando eu não me amava, quando eu não me aceitava, quando a minha autoestima estava lá embaixo, eu olhava no espelho e eu não estava feliz com o que eu via, por mais que as pessoas falassem: não, você é bonita, não, você é linda, não, você é isso ou aquilo, eu me olhava e não achava. Eu achava sempre um defeito, eu achava sempre um problema. Porque o problema nunca tá no outro, tá na gente. E quando a gente começa a reconhecer os nossos vícios e como nossos vícios estão diminuindo a nossa autoestima, como eles estão interferindo. E quando eu falo em autoestima, eu não tô falando só dessa questão estética da beleza física, não. Eu tô falando da autoestima em relação ao que a gente tem dentro de nós. Estou falando em autoestima em relação, inclusive, a tudo que a gente aceita de nós. Ao processo de autoaceitação, de olhar para dentro da gente e assumir que a gente tem raiva. E, gente, eu tô nessa caminhada e, por exemplo, quem me acompanhou meus stories ontem eu tive a honra de conhecer Cleiton Costa, meu mentor, um dos meus mentores. E, por exemplo, no processo veio raiva. E, por exemplo, eu já tinha reconhecido
que eu tinha raiva. Mas reconhecer não quer dizer que eu aceitei. Eu já estava começando nesse processo de aceitação, mas ainda tinha situações em que eu não queria aceitar que eu tinha raiva. Porque eram pessoas que eu amava, porque são pessoas que eu admiro. Porque é contraintuitivo a gente ter raiva de pai e mãe. Mas a gente tem raiva das pessoas que estão perto da gente. Vocês acham que eu vou ter raiva de quem está longe de mim? Não. Eu vou ter raiva de quem está perto da gente. E aceitar isso faz a gente compreender que a gente é humano. Faz a gente compreender que a gente é pleno e que a gente pode pegar essa energia e canalizar pra gente realizar o que a gente quer. Porque quando a gente tem raiva porque acha que alguém, que nosso pai, nossa mãe não ama a gente do jeito que a gente quer, e a gente fica agradando ele, agradando ela, a gente tá com a nossa autoestima tão em baixa porque a gente tá achando que a gente tá dependendo do outro pra tá achando bonito. Mas se você for pai ou mãe, você sabe. Eu tenho certeza que você sabe que a coisa que um pai, o maior desejo de um pai, de uma mãe, é que seu filho seja feliz. E é entender isso que faz você se autoaceitar e resgatar a sua autoestima. E você, com sua autoestima resgatada, você é capaz de fazer o que você precisa para mudar a sua vida. Você não precisa ficar preso na internet, vivendo, sonhando com a vida dos outros, se comparando com os outros. Ou até mesmo como se essa internet fosse aquela sua amiga fifi, sabe? Aquela fofoqueira que você fica ali querendo saber as últimas fofocas do momento. Enquanto que a sua vida tá ali, largada de canto, tá de escanteio. Porque a sua energia tá ali, focada, direcionada para a vida do outro. E aí você não tem energia para fazer o que você precisa. Então, quebrar esse ciclo vicioso é o que faz você resgatar a sua energia. E como é que a gente resgata essa energia, né? O que é que a gente pode fazer para quebrar esse ciclo vicioso? Quebrar esse ciclo vicioso depende de uma única coisa, que é de autoconhecimento. E autoconhecimento implica em conhecer, as três partes. As três partes da nossa mente. As três partes compõem a nossa mente. Por quê? Porque o vício, como eu falei para vocês, é algo natural. Que acontece porque a gente repetiu tanto aquele hábito que ele se tornou um vício, porque ele gasta a nossa energia, ele leva energia para outro lugar. Então, quando você para tudo isso e começa a entender que por que sua mente faz isso? Porque lembra? A mente da gente, ela tem três partes. A mente inconsciente, que é exatamente a mente que a gente não tem domínio sobre ela, mas é a mente consciente que faz você decidir se corre ou se foge ou se paralisa. É a mente inconsciente que faz você ter o seu coração bobeando cada vez mais rápido, você respirando cada vez mais ofegante, que faz o seu sistema imunológico responder a um agente, que essa mente ninguém manda nela, mas ela só quer duas coisas: fazer a espécie da gente continuar viva, que é a procriação da espécie, e a proteção da gente. Ela quer que a gente viva. As duas únicas coisas que ela quer manter em nós é isso. É o mesmo instinto que está lá nos animais. É por isso que esse instinto está na parte do cérebro da gente, que é o cérebro mais antigo, que é o cérebro reptiliano. O nome já está dizendo, reptiliano vem dos répteis. Se a gente olhar na natureza, todos os animais têm isso, porque eles só querem essa questão dessa defesa e da procriação da espécie. Depois a gente tem a nossa mente subconsciente, que é onde o hábito se forma, é onde o vício se forma. Porque a mente subconsciente, gente, ela é responsável por 95% do que acontece na nossa vida.
Então, a gente precisa aprender a como lidar com ela. A gente precisa aprender como direcioná-la. Por quê? Porque é nessa mente subconsciente que estão gravadas as nossas emoções. E aí, o vício, como eu mostrei para vocês no início do ciclo do vício, de como ele nasce com emoção. E para a gente romper com isso, a gente precisa ressignificar essa emoção. A gente precisa identificar aquilo e fazer, porque os vícios são aprendidos. Algo fez você se viciar naquilo, você aprendeu aquilo com alguém. O trabalho, muitas vezes você se espelhou num pai, numa mãe. O perfeccionismo, normalmente eu tenho certeza de que você não é a primeira pessoa da sua família que tem isso, que tem essa necessidade dessa perfeição, que leva inclusive à procrastinação, né? Então, a gente precisa entender que é uma construção, que é uma programação que foi aprendida por conta de uma emoção que estava ali. Isso tá fazendo sentido pra vocês, gente? Uma ótima noite, Maia. Eu vou aproveitar e dar um gole d'água. Tá fazendo sentido esse ciclo do vício pra vocês? Uma ótima noite, Manuel. Seja muito bem-vindo. E se estiver fazendo sentido pra vocês o que eu tô falando, eu vou pedir pra vocês colocarem coraçãozinho, pro Instagram entender que essa live é importante, que essa live pode ajudar pessoas. Porque a gente entender esse ciclo do vício, que é ligado nas nossas emoções, que tá também nessa mente subconsciente, que é a mente que constrói os hábitos. E sabe por que a mente subconsciente constrói os hábitos? Porque a mente subconsciente, gente, apesar dela ser 95%, ela é preguiçosa. Ela não quer gastar energia. Então, o que é que ela faz? Ela automatiza o processo. E do mesmo jeito que ela automatiza situações que são boas, do mesmo jeito que ela automatiza atividade física, ela automatiza hábitos saudáveis, como a própria auto-hipnose, que se vocês têm acompanhado meus stories, eu tenho colocado os meus rituais da manhã e noturno. Todo dia eu faço auto-hipnose, várias vezes ao dia. Eu coloco só a da manhã e noturno, mas além dessas eu faço outras. Inclusive fiz antes de entrar aqui na live. Por quê? Porque eu tô me fortalecendo. Eu tô fortalecendo essa minha mente, indicando pra ela qual caminho eu quero ir. Eu tô fortalecendo pra ela falar, ó, a sua direção é essa. E sabe por que ontem eu fui fazer terapia? Porque a minha mente estava indo para um lugar e as minhas pernas não queriam ir. Gente, nos últimos 2 meses eu estava completamente sem energia. Os pés inchavam sem motivo, fiz exames, não deu nada. Tava tendo cãibras. O joelho começou a ter dor, começou a estalar. Eu acordava às 5 horas da manhã e começava uma procrastinação que ia até às vezes 8h30 da manhã e chegava atrasada no trabalho. Que era de 15 em 15 minutos acordando e falava mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. E enquanto eu tava fazendo isso, vocês acham que eu tava sendo a responsável pela minha vida? Vocês acham que eu tava fazendo o necessário para eu fazer a transição de carreira que eu quero? Não. Por quê? Porque eu estava buscando o apoio. E o apoio não é o apoio no sentido o apoio que eu esperava. Porque, por exemplo, a minha mãe me apoia, mas ela não me apoia do jeito que eu gostaria. E aí, a minha criança interior, ela começou a viver momentos da minha infância em que eu me senti só, que eu achei que a minha mãe não estava me olhando, não estava cuidando de mim como deveria. Só que hoje eu não preciso mais da minha mãe para me apoiar, porque hoje eu sou uma adulta. Eu tenho que saber o que eu quero e fazer. Hoje eu preciso acolher a minha criança, assim como cada um de vocês. Se vocês sabem para onde vocês querem ir
E se o pai, a mãe, o marido não tá dando o apoio que vocês precisam, esse apoio não é o adulto que tá pedindo não, gente, é a criança. Porque quando a gente precisa de autorização para andar pra frente, a gente não tá sendo adulto, a gente tá sendo infantil. E é isso que esse poder que esse processo de autoaceitação faz, porque a gente começa a aprender como a lidar com a nossa mente, como fazer essa mudança de chave, como a gente entender, o que faz a gente entender que a gente é responsável pela minha vida. Eu sou responsável pela minha vida, assim como vocês, cada um de vocês. E eu falo isso, e aí eu vou fazer até um parêntese, porque a ferramenta principal que eu utilizo para esse processo é a hipnose. E já me perguntaram, Ayane, mas eu vou perder o controle? Claro que não, você vai ganhar o controle da sua vida. Sabe por quê? Porque quando você quer fazer uma dieta e você vai lá na geladeira e come um brigadeiro, ou vai numa padaria e compra um doce numa confeitaria, você tá tendo controle? Não. A sua mente tá mandando você, e você precisa dizer pra sua mente que você não é a sua mente. Porque do mesmo jeito que a minha mão não faz o que... ela não bate em mim sem a minha autorização, do mesmo jeito que a minha perna, ela não sai correndo se eu quero ficar parada, a minha mente, ela não pode dizer pra onde eu quero ir. Porque a gente é maior. A mente, gente, é só uma parte de nós. Então, quem coloca a regra somos nós. E é interessante, e aqui eu sei que tem muita gente que sofre ou sofreu com ansiedade, assim como eu sofri. O que acontece com a mente da pessoa ansiosa? A mente para? Não. É um pensamento atrás do outro. Inclusive, uma das queixas quando a pessoa começa a entrar nesse processo de hipnose, e que hipnose é sempre uma auto-hipnose, então, assim, eu só sirvo como um guia desse processo. O que é que acontece? Fala, Iane, mas tá vindo muito pensamento, eu não sei se tá dando certo, porque eu quero tirar o pensamento e não sai. Não, o pensamento, que bom que você tá pensando, né? Tá vivo. Mas você não tá preso ao pensamento. O pensamento, ele veio, mas se você não ligar, ele vai embora, porque você não é seu pensamento. E o convite da gente quebrar o vício é exatamente esse, estar presente. Identificou que tá vindo alguma coisa, um pensamento para fazer algo que você não quer? Epa, pega esse pensamento pelo rabo, sabe? Traz esse pensamento aqui. É interessante que depois, desde ontem, depois que eu fiz a terapia, a minha mente tá livre. Gente, é uma paz. Eu não tenho... E olha que eu sou das pessoas, viu? Eu preciso conversar pra vocês. Que eu converso sozinha, converso gesticulando mesmo. Posso estar na rua, posso estar em qualquer lugar. E eu simplesmente não tenho uma conversa desde ontem à noite. Não tem nada, a minha mente está vazia. E isso é incrível, isso é liberdade. A Mai colocou aqui, ó. Depois que fiz o AQL, a mudança é muito nítida. E hoje sei que o meu casamento não dá mais para continuar. Eu preciso me posicionar, mas procrastino. Essa live tá sendo muito boa para me compreender. Mas, Mai... E eu comecei falando do trabalho... E falando que a minha relação, Mai, terminou exatamente porque eu fiquei olhando só pro meu trabalho e deixei meu relacionamento lá. Se o relacionamento não faz mais sentido e você não quer mais ele, então essa procrastinação é um vício. E aí, porque você tem alguma relação, e aí pode ser carência, né? Em relação ao seu marido, e aí você... Aquela menininha lá de trás, que por algum momento se sentiu só, abandonada, tá achando que esse marido tá tapando esse lugar. Porque tem relações que realmente estão extintas, porque não faz mais sentido. Você passou uma temporada, aprendeu o que precisava aprender. Porque, gente, se tem algo que faz a gente crescer, é relacionamento. Porque você precisa aprender com o outro. E o aprender com o outro... é simplesmente você entender que o que incomoda no outro é exatamente o que você precisa lidar, porque o problema não tá no outro, tá em você. Gente, quando eu comecei a ouvir isso, eu comecei a entender isso, que é o que a gente conhece, né? Quem fez o Kelly sabe, é o efeito sombra.
Gente, eu uso isso para todas as minhas relações. Quando eu tô com problema com alguém, porque eu acho que é metido, que eu acho que é isso, que eu acho que é aquilo, eu paro e falo: Yane, por que você não gosta? Bora lá. No meu trabalho, a pessoa que eu menos me identificava, que eu era cheia de ranço, que eu tinha mais problemas, inclusive a qual que eu tinha medo de me relacionar, de mandar, porque eu ia pra uma posição de chefe, eu falava: meu Deus, essa mulher vai me dar muito trabalho. E aí eu tinha medo disso, e aí eu fui, enfrentei, e eu comecei a olhar o que eu achava de problema dela, e comecei a olhar pra mim. Gente, foi o maior ganho que eu fiz, porque eu identifiquei tanta coisa em mim. E depois que eu tratei isso, eu simplesmente hoje em dia olho pra ela e eu vejo que é uma pessoa que tá com tanta trava, que tá com tanto problema, e que aquela é a carapuça dela, é a armadura que ela usa, assim como eu tinha a minha. E eu falo, hoje em dia, quando tá em algum espaço que alguém faz algum comentário, eu defendo ela. Porque eu falo: gente, não é assim. E como eu tô nessa jornada de autoconhecimento, eu falo: gente, principalmente com as pessoas que são mais próximas, eu falei: não é sobre ela, é sobre você. Olha o que incomoda e vai se tratar. Porque é sobre isso. É sobre a gente se autoconhecer. É sobre a gente olhar pra gente e mudar. A Mai colocou: é bem isso, mas hoje eu sei disso, da carência. E mais, se sabe, trata, não procrastina. Porque enquanto você tá procrastinando, você não tá vivendo a vida dos seus sonhos. Você não tá fazendo o que você quer fazer. E claro que nem sempre a gente tá com clareza do que a gente quer fazer. E às vezes a gente tá procrastina, mas a gente tá procrastinando por medo. Porque, gente, se a gente consegue imaginar uma vida diferente pra gente, a gente sabe o que quer. Porque tudo que a gente imagina, a gente é capaz de realizar. Porque, por exemplo, eu não sonho com aquilo que eu não conheço. Eu só sonho com aquilo que eu conheço, que faz sentido pra mim. E se eu sonho com o que faz sentido pra mim, é porque tá, ó, no meu campo visual, tá? Onde eu posso me mover, onde eu posso agir pra fazer. E é esse o convite que eu tô fazendo pra vocês, nesse processo da autoaceitação. De identificar o problema pra se autoaceitar, pra se resgatar. Porque, Mai, quando você fala disso da carência, por exemplo, é uma das coisas que afeta muito a nossa autoestima. Porque a gente fica sempre dependendo do outro. A gente fica fazendo o papel de vítima. A gente fica fazendo tudo pra agradar o outro. Só que a gente esquece que quando a gente tá agradando o outro, a gente tá desagradando a nós. E a gente faz isso inconsciente, no subconsciente. A gente faz isso de forma espontânea. A gente vai sofrendo e conscientemente a gente acha uma desculpinha. Porque é isso que essa mente racional faz. Diz: eu procrastinei isso porque eu não tenho tempo. Mas, gente, tem pessoas aí que têm empresas em milhões de países e tem tempo para cuidar da família, para cuidar de si. E a gente que muitas vezes só tá no trabalho estatutário, como era o meu caso antes de começar a minha transição de carreira, que só tava no serviço público, e eu dizia que eu não tinha tempo. Que eu não tinha tempo pro meu relacionamento, que eu não tinha tempo para encontrar minha família, que eu não tinha tempo para viajar. E será que era tempo que tava faltando? Ou tava faltando foco? Tava faltando prioridade? Porque a minha mente acha uma desculpa. Gente, a mente racional, o papel dela é esse: achar desculpa, principalmente quando a gente tem medo. Então, por exemplo, na minha transição de carreira, um dos meus medos é abandonar o serviço público. Simplesmente, dia 21 de abril, fez 22 anos que eu assinei o meu primeiro emprego. O primeiro ano desses 22 foi como terceirizado, mas desde então eu tenho 21 anos de serviço público.
Sendo que desses 21 anos, eu mudei de município, mudei de concurso, mudei de um concurso pro outro. E sabe o que é que acontece? Vocês acham que não dá medo de uma pessoa que ouviu a vida inteira que o serviço público é a razão, assim, que o serviço público que dá estabilidade, que o serviço público é a solução dos problemas? Você imaginou, depois de 21 anos fazendo isso, a pessoa simplesmente querer abandonar o concurso público, um dos cargos melhores remunerados do município, que todo mundo fica de olho quando eu falo que aqui em Salvador eu atuo como sanitarista, e as pessoas falam, sanitarista ganha muito bem. E é isso que eu quero largar, porque isso não faz mais sentido pra mim. Isso me adoeceu. Por que eu adoeci? Porque eu estava vivendo a vida dos outros. Quando eu vim para Salvador, as manchas de vitiligo estavam bem menores. Elas estavam bastante repigmentadas e eu posso até pegar, depois eu recupero uma foto minha e mostro pra vocês. Aí as manchas, mesmo fazendo o mesmo tratamento, as manchas voltaram a crescer. Aí a ansiedade começou a tomar conta de mim. Quando a ansiedade começou a tomar conta de mim, sabe o que aconteceu? E eu preocupada em agradar todo mundo, eu recorri à comida, comecei a ganhar peso. E aí, um vício, gente, pra gente largar um vício, a gente precisa colocar outro no lugar. Quando eu comecei a comer chocolate, comecei a comer besteira, sabe o que aconteceu? Aquele vício que eu tinha de malhar, simplesmente ele foi embora e eu assumi de novo que vício? O vício da comida. E aí, eram doces, chocolates. E, por exemplo, hoje quando eu olho minha história, esse vício da comida começou agora? Não. E aí, tem o meu amigo, né, o meu anfitrião, que me conhece desde 2, 3 anos de idade. Eu, com 12, 13 anos, o dinheiro que eu juntava, eu ia pro centro comercial da minha cidade e comprava pacotes de balas, de pirulitos, de chocolate, trancava dentro do guarda-roupa, porque eu não dava nada pra ninguém, depois de contar, obviamente. Era já a compulsão lá atrás, ó. Mas esse vício de comer era por quê? Medo. Vivendo o sonho dos outros. E é exatamente isso que a gente faz com a gente. A gente vai se conectando com essas emoções e a gente para de se conectar com a nossa verdade, porque a gente está preocupado em agradar o outro. Porque quando a nossa autoestima tá lá embaixo, a gente quer que pelo menos alguém olhe pra gente e diga, não, você tá bem. Por mais que você não acredite nisso, você tá lá no fundo do poço, mas você quer. E sabe quando eu consegui mudar isso? Quando eu cheguei lá no fundo do poço. Porque aí comecei a comer mais, não conseguia mais fazer nenhuma atividade física, e aí a minha fuga, que era o trabalho, sabe o que aconteceu? Eu comecei a sofrer. Todos os dias eu tinha dor de cabeça para ir trabalhar. Todo santo dia. Eu não rendia mais. E aí vinha outro vício do perfeccionismo, né? Porque a gente quer ser reconhecida. Quando eu não rendia mais, e aí eu não era tão elogiada, eu não era tão reconhecida, o que acontecia? Eu ia cada vez mais baixo, porque eu precisava dos outros para ver se ancorava alguma coisa positiva. E não tinha. Quem me conhece sabe que eu adoro dias ensolarados, adoro o sol. E eu costumava dizer que eu não gostava de dia nublado, não, que eram dias cinzas. E sabe o que é que eu tenho pra dizer pra vocês? Que naquela época a minha vida estava cinza. Eu não tinha ânimo. A minha vontade era não levantar da cama. Era ficar lá largada. E foi nesse momento que eu falei, não, eu preciso de ajuda. Eu preciso cuidar de mim. Eu não tava com energia, eu falei, como é que eu vou viver assim? E foi aí que eu comecei a minha jornada. De busca de autoconhecimento, conhecendo várias terapias, sendo atendida. E, por exemplo, quando eu olho pra trás e eu vejo, gente, eu mudei radicalmente.
E apesar de ainda estar no serviço público, eu não sou mais a Keliane de 2, 3 anos atrás. Eu sou outra pessoa que entende os limites, que entende as oportunidades que o serviço público me deram, acho que elas me dão e que elas ainda proporcionarão, mas que entende que agora é uma fase, é um ciclo que vai ser concluído. Que não faz mais sentido estar ali. Talvez se eu estivesse num serviço público no âmbito da assistência, eu não tivesse essa necessidade. Mas não é o caso. Então, tenho medo? Tenho. E o que é que eu fiz com medo? O que é que eu fiz com esse vício que eu tinha de... Um vício que eu adquiri, para quem me conhece vai achar estranho, foi de organização. Quando eu comecei a querer, o medo começou, sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ficar desorganizada. Quem chega na minha casa hoje, quando eu saí de casa, eu falei, meu Deus, a minha casa tá igual a minha mente. Cheia de coisas, cheia de coisas largadas pela casa, assim. Era livro por conta do mestrado, livro por conta da preceptoria, livro de hipnoterapia, livros por conta da constelação familiar. Eram várias janelas. Eu falei, poxa, não. E agora, depois de procurar ajuda, né? Depois de fazer terapia, tô voltando para casa sabendo onde vai meu foco. Mas para isso eu precisei o quê? Aceitar tudo que estava dentro de mim para resgatar essa autoestima, essa imagem, essa presença de que eu sou livre, de que eu sou dona da minha vida, de que eu sou a atriz principal da minha novela. E é esse convite que eu tô fazendo para vocês. Porque do mesmo jeito que quando eu preciso de ajuda, eu peço a alguém que tá na minha frente na jornada, é esse mesmo convite que eu tô fazendo para vocês, caso vocês julguem que precisam de ajuda. Porque eu posso ajudar vocês, guiar vocês nesse processo, porque é um processo que eu já trilhei lá atrás. Eu tive que vencer a carência, né? Porque eu sofri muitos anos com carência maternal. E, gente, eu nem enxergava. Como eu cresci sem pai, eu achava que a minha carência era paternal. Eu negava que a minha carência era da minha mãe. Porque hoje em dia eu admiro a minha mãe demais. Eu acho a minha mãe fantástica. Ela criou 2 filhas sozinhas. Porque quando meu pai morreu, ela estava grávida da minha irmã. E isso foi a mudança. E eu falei, meu Deus, essa heroína, essa mulher fantástica aqui, tá aqui. Ela não foi essa heroína pra minha criança. E tá tudo bem, porque ela entregou pra minha criança o que ela podia. Mas eu precisei entender isso e olhar pra isso. Eu precisei me posicionar em relação à minha mãe. Eu precisei fazer coisas que ela não aprovava ou não comunicava a ela. Porque, gente, eu saí de casa aos 22 anos. Vou fazer 45. E desde que eu saí de casa, eu nunca voltei pra casa e nunca pedi R$1 pra minha mãe pra me sustentar. Eu sempre me sustentei. Sempre ajudei em casa. E eu lembro que a primeira vez que eu fui comprar o meu apartamento, eu cheguei pra minha mãe e falei, minha mãe, eu tenho essa oportunidade, mas eu vou ficar muito apertada. Se eu comprar, eu não consigo lhe ajudar. E só que a minha mãe, graças a Deus, mesmo ela sem entender nada disso, ela sempre me libertou com as limitações dela. Ela falou, minha filha, compre, eu dou meu jeito. Eu já não preciso mais cuidar de você, eu não preciso mais já te alimentar, você já faz isso sozinha. Não se preocupe, eu dou meu jeito. E assim eu comprei. Mas, por exemplo, quando eu fui mobiliar, quando eu fui comprar uma cama, quando eu fui fazer qualquer coisa, pra quem que eu pedi opinião? É a minha mãe. E romper esse ciclo de pedir autorização foi complexo. Mas estou eu aqui para dizer que rompi. Ontem rompi mais algumas algemas. Porque, gente,
a gente se comporta como se fosse uma casquinha, uma cebola. Hoje como hoje eu tô num ambiente novo, eu não tô aqui com a minha matriótica, mas em outras lives vocês vão ver. A cebola é o quê? É um monte de capinha. Então, a cada passo que a gente dá, a gente tira uma capinha e vai descobrindo e vai indo mais fundo. Porque, por exemplo, eu não ia desagradar minha mãe por completo, como eu tô fazendo ao sair do serviço público. Lá atrás eu não tinha condição, porque eu não comprava um móvel para minha casa sem a opinião dela. Vocês acham mesmo que eu ia contra tudo que ela dissesse? Não. Eu fui construindo esse processo. E é esse o convite de construção dessa jornada para vocês, quebrando esses vícios que estão fazendo vocês drenarem a energia de vocês, que estão fazendo vocês drenarem a energia de criação, de força, para uma direção que está prendendo vocês a viver a vida que os outros sonharam para vocês. E esse é um dos maiores arrependimentos, né? Tem um livro chamado que é Os 5 Arrependimentos, que foi feito com pessoas que estavam à beira da morte, que é sobre os 5 arrependimentos que as pessoas mais têm antes de morrer. E o maior arrependimento é de que eles viveram a vida que os outros escolheram para eles e não a vida que eles escolheram. Então, eu convido vocês a fazer essa reflexão sobre do que vocês precisam para dar esse passo, né? Em busca da vida que vocês querem. Qual é o vício que tá prendendo? E, gente, o próprio medo é um vício, tá? Porque sabe como a gente reforça esse vício do medo? Preso na frente da TV, assistindo jornal, um atrás do outro, e é jornal, é bocão, é news, não sei o que, só um monte de coisa de medo, que aí você fica em pânico, que você acha que se você sair na rua, vai acontecer alguma coisa. Tem situações que você acha que se você ficar em casa, vai acontecer alguma coisa. E quando isso acontece, você, tá ali preso no medo, e aí o que é que você faz? Nada, você fica paralisado, porque a vida, você tá tão estressado. Gente, lembre, esse 95% da gente com uma mente inconsciente que é a mais forte, simplesmente tem um instinto animal. E o instinto animal é, se eu tô estressado, eu vou pra o meu instinto de fuga ou de luta. E é por isso que a gente desenvolve hipertensão, diabetes, porque é um corpo que tá pronto pro ataque. Por que quando a gente tá estressado, a gente quer comer doce? Quer comer doce, quer comer pizza, quer comer um monte de carboidrato? Porque a gente quer energia. Porque o corpo diz, você vai lutar. E pra lutar, você precisa de energia. Só que simplesmente essa luta é fictícia, imaginária. Só tá na cabeça da gente. E aí, a gente começa a consumir essa energia, esse carboidrato em excesso, e a gente engorda. A gente fica com colesterol alto. A gente desenvolve diabetes. E aí não sabe o que é. Mas na realidade era o corpo ali, pronto, pra lutar ou fugir. E essa luta e essa fuga não acontece. Então, olha pra vocês, olha esses vícios. Se fez sentido pra vocês, comenta. E, gente, é essa live que é pra esclarecer, pra chamar a atenção de vocês. A Maia até falou que foi forte. Uma das meninas também falou lá em cima que entrou sem querer, que tava amando o conteúdo. Agradeço de coração pra vocês, porque quanto mais eu tô aqui ensinando pra vocês, compartilhando com vocês, mais eu aprendo, mais reforça esses aprendizados dentro de mim. Então, por conta disso, eu vou deixar já um convite pra vocês. Eu vou salvar essa live e depois que ela estiver salva, eu quero que vocês coloquem um comentário, compartilhe um insight dessa aula. Alguma coisa que você aprendeu, alguma coisa que agora chamou a sua atenção. Compartilhe que vício você quer deixar de lado e como é que você vai fazer isso. Porque, gente, se você começar a perceber que vai entrar, por exemplo, vou dar um simples
Mas se vocês tiverem dúvida, quiserem me chamar no direct, que eu posso ter ideias pra ajudar vocês no vício de vocês. Mas, por exemplo, eu da comida. Eu cheguei cansada, quero emagrecer, vou pra geladeira, começo a abrir a geladeira, vou pegar o doce que tá lá. Quando você perceber isso, se você for e pegar uma fruta, se você for fazer uma atividade física, se você for conversar com alguém, você esquece isso e a vontade passa. Se você imaginar que aquele doce, imagina uma coisa bem nojenta ali naquele doce, imagina que tem um rato ali em cima, que tem fezes, imagina isso naquele doce e olha para aquele doce e começa a imaginar. O que vai acontecer? Você não vai perder a vontade. E aí você quebra o vício. Só que quebrou o vício. Sabe o que eu fazia? Uma coisa que eu fiz muito na época que eu tava buscando emagrecer? Eu pegava a cenoura, cortava em palitinho, usava air fry, pra quem gosta dela fritinha, às vezes comia crua. Tava com vontade de ir lá, comia cenoura, queria mastigar, ficava mastigava algo saudável. E aí eu adquiri um novo hábito. Do mesmo jeito, se você tem problema, por exemplo, com dieta, se você observar, quando você faz atividade física regular, a gente, sem nem perceber, larga esse desejo de comer os doces. Por quê? Porque perde sentido. Porque você criou um novo hábito. Então, identificou o vício, começa a segurar ele, começa a achar uma parada pra ele e vai criando algo que faz sentido. Cria um novo hábito. Por exemplo, tá um vício de estar vendo pornografia na internet lá. Deu vontade de fazer isso? Vai para um livro. Sabe? Vai encontrar alguém que vai compartilhar conteúdo com você. Vem até para a internet e procura uma live que faça sentido para o que você precisa. Então, eu quero que vocês compartilhem algo que vocês aprenderam, um vício que vocês venceram, como é que vocês vão fazer para vencer esse ciclo desse vício de vocês, ou que emoção tá ali por trás. Por quê? Porque quando vocês fazem isso, vocês simplesmente reforçam esse aprendizado dentro de vocês, de que ação vocês vão tomar, de que situação você precisa vencer. E assim, a gente vai reforçando os nossos aprendizados e vocês ainda inspiram outras pessoas, porque à medida que alguém lê o comentário de vocês, ele aprende. E às vezes ele não entendeu muito bem o que eu falei. Mas aí, como você falou de uma outra forma, aquele conhecimento é reforçado, certo? Então eu vou deixar, salva lá. E se vocês acham que esse conteúdo pode ajudar alguém, depois que tiver salvo, pega o aviãozinho, manda para essa pessoa, compartilha. E se tiverem alguma dúvida, pode me chamar no direct, pode chamar pelo WhatsApp. A Mai falou que me chamou, depois eu vou dar uma olhadinha, Mai, pra gente conversar. Porque eu tô aqui à disposição de vocês para ajudar no que for necessário. Porque eu já comecei a minha jornada, já tô aí trilhando. E eu tenho certeza que vocês também merecem começar essa jornada de vocês rumo uma vida de liberdade, rumo à vida dos sonhos de vocês, rumo a se reconectar com cada um de vocês, sabe? Porque a gente merece, gente, a gente merece ser pleno, a gente merece ser paz, porque a gente faz parte de um universo que é pleno e abundante. Então todos nós merecemos plenitude, abundância, prosperidade. A gente merece estar num universo lindo. E a gente precisa se conectar com essas belezas mesmo. Porque a gente precisa dessa energia positiva. A gente, em vez de ficar gastando energia com negatividade, com coisa ruim, não. O mundo, a gente enxerga o mundo a partir do que tem aqui dentro. O meu mundo, depois que eu comecei esse meu processo, que eu me curei de tanta coisa, o mundo pra mim é tão mais lindo que as pessoas dizem que eu tenho uma positividade tóxica. E aí, eu abraço a minha positividade tóxica, sabe por quê? Porque ela faz muito mais sentido pra mim. Então, gente, brigadão, gratidão por estarem aqui comigo, gratidão, Mai, também.
Foi ótimo compartilhar esses momentos com vocês. Gratidão por todos que estiveram aqui, por todos que vão assistir depois. E não esqueça, compartilha, porque o seu compartilhamento vai ajudar você que tá aprendendo mais e vai ajudar ao outro a se inspirar. Beijão, gente. Semana que vem tem mais. Tchau. Semana que vem eu já tô em terra. Aliás, semana que vem eu não vou estar em terras soteropolitanas não, viu? Semana que vem eu vou estar em outro lugar, mas é segredo. Depois vocês vão saber. Beijão e até mais. Tchau!